queria te perguntar uma coisa sobre a sua história pessoal. Sei que você teve uma situação bem traumática aí na sua vida. Eu queria que você relatasse um pouco dessa sua história. Ah, tá. Você estava comentando do incêndio, me lembrei. Sim, sim. Então, em 2012, né, vai fazer 10 anos, 10 anos em agosto. Eu sofri uma emboscada, né, voltando de uma região aqui de São Paulo. Sofri uma emboscada, que... Você estava voltando do trabalho? Não, na época eu tava voltando, tinha deixado uma ex-namorada em casa, eu tava voltando pra casa. Ah, tá. E tava no meu carro, e aí, né, teve uma situação ali que eu não consegui sair, né? Eu fui fechado por uma moto, por um carro, eu não tinha como sair dali, era uma época que foi um pouco depois. Eu tava numa época meio complicada pessoal, assim, na minha vida pessoal, era uma época que eu tava, sabe, não tava muito feliz, assim, e aí eu não era. Hoje eu sou muito atento às coisas, assim, né? E na época não tava tão atento, assim, então Você baixou a guarda. eu não percebi a situação. Quando eu percebi, já era tarde demais. Né, foi uma emboscada, como eu falei, me tiraram do meu carro. Era uma moto com 2 caras, né, de capacete. Pelo menos um deles estava armado, mais 3 caras que desceram de um carro, todos encapuzados, e pelo menos 2 deles estavam armados. Me tiraram do meu carro, eu estava, né, no motorista, me levaram até o banco de trás, me colocaram dentro do carro, jogaram álcool ou gasolina em mim e tacaram fogo. E fecharam a porta, né? Então eu fiquei um tempo dentro do meu carro ali pegando fogo. Em algum momento eu consegui sair de dentro do carro. Como que você saiu? Então, eu não lembro de todos os detalhes, né? Eu lembro que uma das primeiras... Porque eu fui o foco do incêndio, né? O incêndio não começou no carro. Começou em mim e se espalhou pelo carro. Eu lembro de tentar abrir a porta, só que a parte de dentro do carro plástico, né? Foi uma das primeiras coisas a derreter. Eu não consegui abrir a porta. E aí começou a subir aquela começou a chegar a subir uma fumaça, assim, eu já tava ficando meio tonto. A única coisa que eu pensei foi minha filha na época tinha 1 ano, né? E era Dia dos Pais. Nossa! Foi no Dia dos Pais de 2012, foi dia 12 de agosto de 2012. E eu tinha visto ela no dia anterior, no sábado. E a única coisa que eu pensava eu não posso, a minha filha não vai ficar, ela não pode perder o pai. Foi a única coisa que eu pensava, porque tava assim, eu já tava quase desmaiando. Foi tipo a minha última força, assim, eu acho que na verdade eu acho que eu bati meu ombro. Que eu fiquei batendo com o ombro, porque até hoje esse meu ombro, ele dói de um jeito diferente e eu nunca machuquei esse ombro. Sabe, assim, eu sinto a articulação um pouco diferente, eu tenho quase certeza... Você não lembra como você saiu? Exatamente não, se foi chutando ou batendo o ombro. Eu acho, com o tempo, isso aí demorou um tempinho para eu me tocar. Com o tempo eu comecei a levantar a possibilidade de eu ter conseguido abrir a porta batendo com o ombro. Porque até hoje esse meu ombro direito dói e eu nunca lesionei o ombro, nunca tive nenhum trauma. Dando tranco, assim. Consegui sair do carro. Numa rua próxima ao aeroporto de Congonhas, aqui, o que fica na Zona Sul, né? Sim, dentro de São Paulo. Tipo Campo Belo, assim. Mais ou menos ali. E é uma rua residencial. E aí eu saí do carro pegando fogo. A primeira coisa que eu fiz foi arrancar minha roupa. Arrancar tudo, cueca, tudo. Eu fiquei com uma meia no pé direito, que eu não consegui tirar na hora. Só que não adiantou nada, porque não era a roupa que estava pegando fogo mais, só. Era eu mesmo que estava pegando fogo. Minha pele estava pegando fogo. E nesse dia, eu estava num momento meio ruim pessoal. Né, tinha acabado de me separar, minha filha tinha ido morar com a mãe dela em outro lugar, eu estava meio triste. E eu estava meio, né, numa época assim que eu duvidava um pouco de Deus. Sabe, eu tava assim, pô, né, não tava legal. E nesse dia, foi um dia que eu gosto de falar isso aí, que eu gosto foi um dia que eu vi que Deus existia mesmo, que eu vi na prática. Por quê? Enquanto eu tava lá pegando fogo
E eu fazendo aquilo de rolar no chão para ver se apagava, aquilo que a gente aprendia no manual do escoteiro mirim lá, né? De quando, se isso acontecer, role no chão. Você achou que você nunca fosse precisar? Então, mas não adiantou nada. Porque aquilo funciona na grama ou na terra, no asfalto não adianta nada. Nossa, piora até machucou. A situação. Porque ficava grudando pedrinhas na pele que tava pegando fogo. Olha que coisa, nessa rua morava um bombeiro e uma enfermeira. E o bombeiro, naquele momento, era tipo domingo, 8 da noite, 8h30 da noite, 9 horas da noite, por aí, né? Nesse intervalo aí. Ele tava andando com o cachorro dele na rua. Acredito. Meu Deus. E o carro começou a pegar fogo, aquela labareda faz barulho. As pessoas começaram a sair das casas. Então, ele tava passando na rua, ele viu. Uma enfermeira que morava na rua também saiu da casa e viu. Ela não deixou que as pessoas viessem, porque as pessoas já estavam vindo com balde d'água jogar em mim. Nossa, isso ia piorar a situação. Então, assim, o bombeiro orientou os outros moradores ali um jeito certo de apagar o fogo do carro, porque se o carro explodisse, eu tava do lado, né? Aí provavelmente não ia ter mais o que fazer. E ela orientou as pessoas a não jogarem a água em mim. Ela veio com um lençol úmido, colocou em cima de mim e apagou o fogo. Eu já tava deitado no chão, não tinha mais força pra nada, totalmente sem roupa. Ainda consciente? Ainda consciente, porque ainda deu tempo... Atordoado, mas consciente. Sim, ainda deu tempo de falar pros dois, assim, pra ligar o 90, falar que eu era policial, né, e ser socorrido. E aí, então, eu fui socorrido, né, os bombeiros me socorreram, fui pro hospital, aí eu fiquei, né, 30 dias na UTI, fiz cirurgia dia sim, dia não, e hoje eu não tenho muitas Quantos sequelas. dias na UTI? 30. Nossa. 30 dias na UTI, eu fiz mais de 11 cirurgias, eu não sei. Qual foi o tratamento para... Era debridamento todo dia, um dia sim, dia não, né? Que era tirar a pele morta só que para fazer isso era anestesia geral, né? Não dá para fazer sem anestesia geral, então eram cirurgias. E aí muita gente me pergunta, né? O que eu lembro disso, né? Cara, assim, eu durante muitos anos, isso eu até falei pro Petri, né, no A Deriva, durante muitos anos eu usei isso que aconteceu comigo como uma muleta para eu me acomodar, né? Durante muitos anos eu fiquei... Porque isso fez com que eu não trabalhava mais, eu não podia mais fazer plantão. Era uma época que acabaram tirando o meu porte de arma. Né, eu tive que... Porque eu acabei... Você vê, né? Como que são a coisa assim da fofoca. Por algum motivo, lá no meu trabalho, lá onde eu trabalhava, eu não trabalhava no DHPP na época, surgiu a fofoca e falou assim, o Ricardo, ele tava num momento meio ruim da vida dele, né? Ele tava meio deprimido. Será que ele não tentou se matar? Eu acabei sendo investigado por tentativa de suicídio, né? Teve todo um procedimento na corregedoria, fui investigado por tentativa de suicídio. É que nem a imprensa, a primeira notícia que é a que fica, né? Então, durante muitos anos eu fiquei com essa pecha, apesar de, obviamente, não ter se chegado a lugar nenhum. Até porque, meus primeiros 5 anos de carreira era na equipe que fazia os locais de suicídio. Sim. Então eu vi muitos suicídios na minha vida. Pô, e você tinha arma. Se eu fosse fazer, eu saberia, né? Não seria desse jeito. E você tinha arma. Não seria desse jeito. Você ia se botar fogo num carro? Então, mas nessa época, por eu estar meio deprimido, e também eu tinha tido um divórcio meio complicado, então nessa época eu não estava andando armado. Tá? Nesse dia eu não estava armado. É até ofensivo porque estavam te chamando de incompetente, né? É. Se eu fosse fazer, eu saberia fazer. Vez eu falei assim, doutor, pelo amor de Deus, né? Eu fiz centenas de casos de suicídio, eu vi suicídio de todos os jeitos. Sem dúvida nenhuma, me colocar fogo dentro de um carro de um jeito que eu ainda conseguisse me salvar e que muito provavelmente eu ia ter sequela, ia ter que fazer um monte de cirurgia, ia me fuder todo, não seria esse jeito que eu ia escolher. Tá? Eu ia escolher um jeito melhor. Né? Mesmo não dando... Assim, eu poderia me jogar de um prédio, eu poderia me jogar de uma ponte, um monte de coisa eu poderia fazer. Eu vou, fazer de um jeito e ainda vou me salvar
pra fazer eu sofrer mais ainda, porque o pior não foi o momento ali, é tanta dor que, tipo, não dói. Sabe? É tanta dor assim. O corpo desliga, porque né? começa a queimar nervo também, assim, sabe? Foi 30% do corpo em terceiro grau. Caramba. Quase quarto grau em alguns lugares. Quarto grau é carbonizar. Sim. Então, assim, eu não lembro da dor. Assim, acho que foi tanta dor que eu não lembro da dor. Eu lembro depois. Sim. E depois É que o corpo mesmo desliga, né? As pessoas dizem eu tava isso. entrando em choque, até Sim. não queriam me deixar, os bombeiros, até quando me socorreram, estavam me mantendo acordado, porque eu poderia entrar em choque e entrar em coma e talvez não voltar. Então, assim, fui mantido acordado. Por sorte, assim, eu consegui ir para um dos melhores hospitais de São Paulo e fui tratado por um dos melhores cirurgiões plásticos de São Paulo, Nossa. que hoje eu não tenho muitas sequelas. Eu tenho algumas partes... Tem cicatriz? Na verdade, assim, só eu percebo, sabe? Assim, porque eu sei. Mas, por exemplo, ó, tem essa parte, isso aqui acho que eu nunca mostrei. Não sei se... Será a que- câmera não vai pegar, mas vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, tá vendo? A Aqui, diferença da Sim. pele. que parece meio papel. Sim. Isso aqui chegou até o osso. Então, assim, porque como é que foi? Eles me colocaram no carro, e eu sou alto. E eu tava me colocaram no banco de trás. Então. Te carregaram? Não, foram me levando até me colocaram sentado lá. Aí no que tentaram jogar o combustível na minha cabeça, a garrafa não virava. Então, no que ela virou, escorreu para minhas costas e pernas. Então, foi a principal parte que queimou foi costas e pernas, né? E a minha mão, porque protegia aqui, né? Que nem o mendigo lá, o carinho, né? Protegia ali a região, né? Então, tipo, queimou muito a minha mão, minhas costas e minhas pernas. Talvez tenha sido até o que me salvou, porque imagina se é na cabeça, né? Eles não conseguiram jogar na cabeça. Não conseguiram jogar na Porque cabeça porque a garrafa você é não virava. Era uma garrafa grande, Nossa, não virava. Mas, pô, eu fiquei muito tempo no hospital, fiquei muito tempo de licença médica, né? Todo mundo que era meu amigo, assim, eu simplesmente as pessoas todo mundo sumiu, assim. As únicas pessoas que ficaram comigo foi uma parte da minha família, nem foi toda. Tá? Assim, teve gente da minha família que mudou nome em rede social para não ser associado. Eu não entro, eu não falo, não vou citar nomes, mas assim, muita gente virou as costas assim porque foi um negócio muito agressivo e saiu em tudo que é jornal, imprensa. Aí começaram a inventar um monte de possibilidades, né? Tipo, se isso aconteceu com ele devia ter envolvimento com alguma coisa, né? Mas eu sempre trabalhei com morte. Eu sempre trabalhei com locais que envolviam a morte de alguém. Então, todos os meus clientes estavam mortos. Então, assim, foi só de 5 anos para cá que eu comecei a ter mais contato com a parte de investigação, com suspeitos, com autores de homicídios. Até então, eu nunca tinha falado com um bandido mesmo. A não ser algumas vezes que a gente, numa viatura, a gente é policial igual qualquer outro. Eu já prendi pessoas, pessoas já me pediram ajuda pra gente. Mas assim, eu nunca convivi nesse meio. Nada que fosse um caso de você ficar jurado de morte. Não. E o meu laudo, sabe, geralmente as pessoas que correm mais riscos são policiais militares, gente que trabalha nos distritos policiais, que estão ali todos os dias no mesmo lugar, né? O bandido sabe onde o delegado do 31º Distrito Policial vai estar amanhã. Mas os caras não sabem onde eu vou estar, porque eu sou perito, eu sempre trabalhei na cidade inteira. Nem você sabe onde você vai estar. Nem eu sei, no próximo plantão, onde eu vou parar. E essas pessoas foram achadas? Como é que foi? Não, Como é que então ficou houve isso uma aí? investigação, conseguiram chegar a um pseudônimo lá, que era até Dunga, e eu lembro até que na época eu brinquei, né, que foi um pouquinho depois da Copa de 2010, né, foi 2 anos depois, eu até brincava, falava assim, pô, não devia ter ficado xingando tanto o Dunga, né, o técnico, né, mas assim, não se chegou a uma autoria, e eu também não quis saber.
Eu poderia ter... Falar assim, não, até o fim agora. a missão da minha vida agora é descobrir quem foi. Não, porque se eu descobrir, não vai ser vai bom. ficar... Né, pra que... É assim...